No dia 24 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Tuberculose. Embora pouco se fale da doença, os números continuam alarmantes. O Sudeste é a região brasileira que registrou a maior redução da taxa de incidência de tuberculose no ano passado, passando de 40,6 casos para cada 100 mil habitantes em 2010 para 37,6 casos em 2011. Ainda assim, as taxas preocupam especialistas. Por isso, o Litoral na TV faz um alerta para que cada vez mais os números de tuberculose diminuam, principalmente na Baixada Santista. Atualmente, pouco se fala em tuberculose, mas a doença preocupa especialistas. Na Baixada Santista, os números são alarmantes. A tuberculose, ela, do ponto de vista de mídia, ela saiu um pouco de moda, mas para nós infectologistas ela continua muito na moda. Isoladamente, a doença infecciosa que mais incide nas populações no mundo inteiro e que mais mata no mundo inteiro, isoladamente. Lógico que quando você soma doenças diarreicas, que tem 40 coisas que causam diarreia, somando as agressões e as mortes por essas diarreias, dá um número bruto maior. Mas agora, isoladamente, uma doença infecciosa isolada, tuberculose é a que mais incide, é a que mais mata no mundo. E ela escapa do controle com muita frequência, mesmo em países em desenvolvimento como o nosso, né, que ainda tem seríssimos problemas de enfrentamento com respeito à tuberculose. Por exemplo, na Baixada Santista, a gente tem um dos índices piores do Brasil, não é o pior, mas é um dos piores índices do Brasil. A gente perde, por exemplo, do complexo da favela da Rocinha, onde o índice e a prevalência de tuberculose é altíssima, tá? E outros bolsões, às vezes, aqui no nosso país, mas a Baixada Santista se situa muito mal nesse ranking. E está sempre ligado ao rastro da pobreza, à promiscuidade, à moradia ruim, tipo favelamentos, cortiços, tá? A desnutrição. Então é uma doença que ela caminha no rastro da pobreza, da desnutrição, das mazelas sociais, digamos assim. E hoje ainda com outros agravos da saúde relacionados ao uso e abuso de drogas, do crack e tudo mais, às vezes a tuberculose anda par e passo com isso. O indivíduo começa a se drogar, não se alimenta direito, enfraquece e é presa fácil da tuberculose. Também em cima de uma população, às vezes, HIV, infectada pelo vírus HIV, também a prevalência da doença é maior. A tuberculose infecção atinge quase que indistintamente a todos nós. E 5% dessas pessoas que têm a infecção pela tuberculose se tornam doentes, em média, por ano. Então é uma doença extremamente importante do ponto de vista de impacto social, socioeconômico, com mortalidade associada, mesmo havendo a cura, porque existe muito abandono de tratamento também. É um problema que mesmo onde você encara de forma séria, continua criando grandes dificuldades e sobrecarga ao sistema público de saúde. Muitos são sintomas da tuberculose. O principal é a tosse crônica, no caso da tuberculose pulmonar. O importante é procurar um médico. O pulo do gato é extremamente difícil, porque se fosse assim tão simples ou tão fácil, não existiria esse tipo de problema. Mas eu diria que assim, quando se trabalhar de forma mais enfática, mais dura, programática, em cima de coisas como melhorar o nível socioeconômico, melhorar o nível de alimentação, ao mesmo tempo de moradia, quer dizer, fazendo com que a renda média per capita cresça no nosso país, a distribuição de renda seja mais eficiente, né? E obviamente que assim as autoridades de saúde, as secretarias estaduais e municipais de saúde têm que continuar no esforço concentrado, supervisionando o tratamento. Agora, uma dica, a forma mais comum de tuberculose é a tuberculose pulmonar, embora possa aparecer tuberculose nos gânglios, tuberculose intestinal, tuberculose óssea, meningite por tuberculose, mas a mais comum é a forma respiratória de transmissão, é a tuberculose pulmonar. E essa
um grande chamamento é tossidor crônico. Não vale, por exemplo, um cara que fuma há 20 anos e há 20 anos ele tosse, tem aquela bronquite crônica, todo dia de manhã dá aquela catarrada logo cedo, aquele catarro acumulado que é posto para fora. Mas é uma pessoa que saudável até então e começa a tossir, às vezes ter suores noturnos, febre, etc. Essa pessoa, depois de 15 dias tossindo, em média, deve ser considerado um sintomático respiratório e tuberculose é uma possibilidade diagnóstica bastante relevante. E para nós infectologistas, às vezes a tuberculose é uma doença extremamente multifacetada, tem 1000 caras, mas aparece para nós com muita frequência sob a forma de febre a esclarecer. Alguém que tem uma febre que não está se descobrindo aqui no Brasil, e aliás acho que no mundo inteiro as estatísticas mostram isso. Alguém com febre tem que se pensar em tuberculose, entre outras tantas doenças, mas tuberculose é obrigatório, está ali no topo do ranking das possibilidades. O tratamento para a tuberculose é simples, mas demorado. O paciente precisa ter persistência, segundo especialistas. O tratamento hoje, como eu estava colocando, é feito com esquema de 4 drogas simultaneamente para evitar que o micróbio se torne resistente e essa forma resistente transmitida para outra pessoa com muita dificuldade depois de se tratar essas pessoas e ao mesmo tempo tem que ser supervisionado. Então a estratégia hoje é o DOT, diretamente observado, tratamento diretamente observado, no inglês Directly Observed Treatment. Essa estratégia ela faz com que, por exemplo, uma cidade aqui como Santos, você é regionalizado numa policlínica, por exemplo, num bairro como Imbaré, ali as pessoas você tem que comparecer à policlínica no mínimo 2 vezes por semana ou há uma busca ativa, a perua leva uma enfermeira treinada que vai na sua casa para saber se você tomou o remédio direitinho e tudo mais. Essa estratégia costuma atingir índices de cura altíssimos, mas o problema é evitar o abandono. A pessoa some, muda de domicílio, para de tomar o remédio, melhora rapidamente com o começo do tratamento, acha que está bom. E o tratamento de tuberculose, ele em média dura no mínimo 6 meses. Então é um negócio assim bastante complexo, mas tem que haver uma busca. Tem trabalhos que mostram isso claramente, feito em presídios, onde o tratamento é meio compulsório, onde você tem uma população fixa, estanque, e que está ali aprisionada e que vai todo dia alguém ver e confere se a pessoa engoliu os comprimidos de remédio. Você atinge quase que 100% de cura nesses casos, para não dizer 100%. Então, quando você garante o tratamento, você consegue curar. E a prevenção, obviamente, é a identificação dos casos, o tratamento dos casos, um isolamento por curto espaço de tempo até que a doença se torne não transmissora, depois de alguns dias de tratamento bem feito com remédio, em média de 10 a 15 dias, esse bacilo não é mais viável para infectar uma outra pessoa. É uma maneira de você fazer prevenção. E prevenção também é combater esses sintomáticos respiratórios, identificá-los. A pessoa está tossindo mais de 15 dias, bate radiografia de pulmão, faz uma investigação, se tiver escarro, exame de escarro para pesquisa do micróbio da tuberculose, são formas de você quebrar a cadeia de transmissão.